Olá, muito boa tarde. Manaus confirmou nesse domingo a vitória mais expressiva do PSDB no segundo turno das eleições municipais. O tucano Arthur Virgílio Neto foi eleito com quase 66% dos votos válidos e vai governar a capital do Amazonas pelos próximos 4 anos. Em Manaus, a tranquilidade nos locais de votação também se refletiu nas ruas. O TRE do Amazonas registrou apenas uma denúncia de crime eleitoral. Mais de 2.000 policiais e fiscais da Justiça agiram com rigor para evitar sujeira com a distribuição de santinhos pela cidade. Resultado, Manaus acordou limpa nesta segunda-feira. Um cenário bem diferente do primeiro turno, quando os garis tiveram de recolher mais de 30 toneladas de lixo só com material de campanha. E pelas notícias que nós temos, Manaus hoje é a única cidade limpa daquelas que, onde temos eleições de segundo turno. O candidato do PSDB, Arthur Virgílio Neto, confirmou nas urnas a ampla vantagem sobre a adversária, Vanessa Graziotin, do PCdoB. Arthur Virgílio Neto chegou à sede do TRE com a apuração ainda em andamento, mas já não havia mais chance do quadro se reverter. Milhares de pessoas já o saudavam como prefeito eleito de Manaus. Arthur Neto foi eleito com 603.483 votos, 66% dos votos válidos, uma diferença de 32 pontos percentuais para a adversária. Foi a vitória tucana mais expressiva nesse segundo turno e frente à candidata que teve apoio direto da presidente Dilma Rousseff. É a conquista de uma prefeitura importante, a sexta maior capital, mais importante capital do país. Uma vitória carregada de simbolismo, de simbologias, uma vitória que foi conquistada na luta contra a importante prefeitura do PSDB. Talvez a mais importante prefeitura do PSDB, é verdade. É a mais importante. Uma vitória conquistada contra adversários poderosos, adversários prestigiosos. Estiveram aqui um presidente, uma presidente, um ex-presidente da República, mas o povo de Manaus não cede seu destino para ninguém. Isso ficou mais do que nunca provado nesta eleição. Enfrentamos forças poderosas e as vencemos. E não as vencemos porque éramos o Issa e eu, ou porque tivéssemos tido o apoio prestigioso de Paulo Denê, de Serafim, de Henrique. Nós as vencemos porque nós encarnamos o sentimento de mudança do povo de Manaus. Arthur confirmou prioridades de governo a partir do dia 1º de janeiro. Começaremos no dia 1º de janeiro a trabalhar a cidade. A crise do lixo, a crise do buraco, lixo e igarapé. Há emergências que têm que ser tratadas sem perda de tempo. O tucano comemorou a vitória com eleitores em frente ao TRE e depois seguiu para o comitê de campanha no bairro Dom Pedro. E a vitória do prefeito eleito de Manaus, Arthur Virgílio, foi o principal assunto desta manhã na Câmara Municipal, que também retomou nesta segunda-feira a leitura do relatório final da CPI da Água, mas ainda não há previsão para o fim dos trabalhos. Lane Guzmão. Hoje pela manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Água deu sequência à leitura do relatório. Segundo os vereadores, ainda não há previsão para o término dos trabalhos da CPI da Água, que já está no 7º mês. Ainda hoje, na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores discutiram o resultado das eleições municipais, a escolha do novo prefeito e já começam a se articular para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Manaus. Lane Guzmão para o Band Cidade. Pela segunda vez em Manaus, em menos de um mês, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, se reuniu esta manhã com secretários de Ciência e Tecnologia dos estados da Amazônia para discutir a criação do Plano Norte de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretários de Ciência e Tecnologia dos 9 estados da Amazônia brasileira apresentaram esta manhã ao ministro Marco Antônio Raupp as necessidades de cada estado para a implantação do Plano Norte de Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com o secretário da pasta no Amazonas, o plano tem a finalidade de desenvolver a região baseado na economia verde, com foco nos recursos renováveis. Nós queremos um plano de 30 anos, que possa representar um legado,
um legado para a região, né, e possa representar uma confluência, né, de ações que venham de fato a contribuir para o desenvolvimento dessa região, que todo mundo considera da maior relevância, né, mas a que o Brasil continua dando pouca importância. Durante a reunião foram discutidos pontos como a necessidade de construir parques tecnológicos na Amazônia e investir na formação de cientistas. Um dos grandes esforços que tem que ser feito é no sentido de formação de recursos humanos. Mestres, doutores, etc., pessoas e tecnologistas com capacidade de se envolverem nesses projetos aí. Agora, uma questão importante que tem aqui também é quando nós estamos formando esses recursos humanos, que eles sejam da região, ou seja, pessoas que vão ficar aqui. Para instituições de fomento, a estratégia do Plano Norte de Ciência e Tecnologia deve levar em consideração as deficiências logísticas que oneram as pesquisas e o ensino na região, o chamado Custo Amazônia. Desenvolver projetos de pesquisa em áreas estratégicas como da região amazônica, biodiversidade, biotecnologia, tem que se ter um grande investimento financeiro. As fundações de amparo à pesquisa do norte, né, da Amazônia, estão se mobilizando por eles enxergarem que é importante haver a convergência de investimentos para ações dessa natureza. Então a gente está aqui para conversar com outros fomentadores, como o BID, como o próprio MCTI, como as agências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP e o CNPq, porque são as agências que colocam os recursos para concretizar essas ideias que vão vir do plano. Outras 2 reuniões devem acontecer ainda este ano para consolidar a criação do plano. Estamos juntando tudo isso, vamos ter uma segunda reunião para consolidar e vamos definir um programa de longo prazo de atuação. E no próximo bloco do Band Cidade, cresce o número de imóveis para alugar aqui na capital, mas a tendência é de queda nos preços. E veja também as declarações da candidata Vanessa Graziotin sobre o resultado nas urnas.